Quando você trabalha num hospital por tanto tempo quanto eu, começa a reconhecer os olhares antes mesmo de ouvir as palavras. Alguns pacientes chegam gritando, chorando, implorando. Outros vêm em silêncio, como se o corpo tivesse desistido de pedir socorro. Mas naquela noite, ele chegou diferente. Nem dor, nem desespero, nem medo. Só um silêncio carregado. Um vazio cheio de alguma coisa que a gente ainda não sabia o nome. Era perto das 2 da manhã quando os bombeiros entraram empurrando a maca. No rádio, já tinham nos avisado que seria um desconhecido encontrado desacordado em via pública, mas nada me preparou para encarar aqueles olhos. Magro, olhos fundos, barba por fazer, com o rosto meio machucado e a camisa encharcada de chuva e lama. Era um senhor de uns 60 e poucos anos, com marcas de sol demais no rosto e uma cicatriz funda atravessando o maxilar, como se a vida tivesse esculpido nele todas as suas passagens. Ele falou alguma coisa. Perguntei aos bombeiros. Nada, nem nome, nem queixa. Só nos olhou, entrou na ambulância e ficou assim, quieto. Levei um segundo para entender que aquilo não era só apatia. Quando os médicos tentaram conversar com ele, explicar que fariam exames, ele apenas olhava, como se estivesse do outro lado de uma parede de vidro. Não era surdez. Ele nos ouvia perfeitamente. Não era mudez física. A boca dele se mexia às vezes, como se estivesse prestes a falar. Mas não falava. Nunca falava. Nos dias seguintes, ninguém conseguiu uma palavra sequer. Mas ele começou a me observar. Sempre que eu entrava no quarto com medicação, água ou algum item de higiene, ele me acompanhava com os olhos. Nunca piscava. Era como se ele quisesse me dizer algo, mas não tivesse força para colocar em som. Tentei me aproximar, claro. Enfermeira aprende cedo que o toque vale mais que 1000 palavras. Comecei a dobrar o lençol dele com mais cuidado, ajustar a almofada debaixo da cabeça, colocar o copo de água sempre ao alcance da mão. E foi nessa sequência de pequenos gestos que eu senti, ele confiava em mim. Certa vez, durante a troca de plantão, deixei cair acidentalmente minha caneta no chão. Ele viu, se abaixou devagar, pegou e me entregou. Quando nossos dedos se tocaram, algo nele tremeu. Os olhos marejaram. A mão tremia. Mas ele continuou mudo. Apenas balançou a cabeça. Num gesto que eu nunca soube se era desculpa ou agradecimento. Talvez os dois. Na ficha, ele era apenas paciente 204B. Sem nome, sem documento, sem histórico, sem contato de emergência. E, até aquele momento, sem voz. Mas dentro do hospital, aos poucos, ele começou a ganhar outros nomes. O segurança o chamava de o Senhor Calado. A psicóloga preferia o homem do olhar triste. Eu o chamava apenas de ele. Não saber o nome de alguém é uma sensação estranha. É como cuidar de um livro sem capa, uma história que a gente lê pela metade. Mas mesmo assim, algo naquele homem fazia com que ninguém o ignorasse. Até os residentes mais apressados diminuíam o passo quando passavam na porta do quarto dele. Era como se o silêncio dele chamasse a gente mais alto do que qualquer grito de dor. Na terceira semana de internação, os médicos descartaram problemas neurológicos graves. Os exames estavam todos dentro do esperado. O corpo estava bem, mas a mente parecia congelada, como se uma parte dele tivesse ficado para trás, presa em algum ponto de dor que ele não conseguia atravessar. E então, numa noite fria, como a primeira, eu estava com um caderno de anotações velho no bolso do jaleco, um daqueles bloquinhos de recado que sobram de plantões anteriores. Peguei a caneta, deixei os dois na mesinha do quarto e disse baixinho, se quiser me contar, eu vou ouvir. Até em silêncio. Não esperei resposta. Apenas saí e fechei a porta com cuidado. Naquela noite, eu sonhei com ele. Sonhei que ele falava, que me chamava pelo nome, e que dizia me ajuda. Acordei com o coração apertado, como se aquele sonho fosse mais real do que tudo que vivi na semana inteira. Na manhã seguinte, entre uma coleta e outra de exames, voltei ao quarto. O caderno ainda estava ali. Fechado, a caneta também, mas algo me disse para abrir, e quando abri,
No meio da folha, numa letra tremida mas firme, ele tinha escrito: "Estou vivo", mas perdi minha voz junto com ela. Naquele instante, tudo dentro de mim parou. A voz que ele não conseguia soltar estava ali, em tinta azul, em papel, e eu fui a primeira pessoa a escutar. Eu fiquei parada ali, olhando aquelas palavras escritas com tanta dor, como se fossem uma ferida aberta no papel. Estou vivo, mas perdi minha voz junto com ela. A caneta ainda estava sobre o caderno, como se ele tivesse terminado de escrever um pedaço da alma dele e deixado ali para eu recolher. Respirei fundo, segurei o choro e levantei os olhos devagar. Ele estava me observando, sentado na beira da cama, mãos no colo, como um menino que espera o castigo ou o perdão. Quando nossos olhares se encontraram, ele apenas assentiu com a cabeça, como se dissesse: "Agora você sabe." Sentei ao lado da cama e, sem falar, apenas escrevi no mesmo caderno quem era ela. Ele fechou os olhos e encostou a testa na parede. Ficou assim por alguns minutos. Eu respeitei o silêncio, até que ele puxou o caderno de volta, apoiou na perna e começou a escrever de novo. E ali, como um rio represado que encontra uma brecha, a história dele começou a sair. Era minha filha, única, morreu num acidente. Eu dirigia. Fechei os olhos por um segundo. Não era apenas dor. Era culpa, era ausência, era um luto que engasgava qualquer palavra antes mesmo dela nascer. Continuei lendo. Depois disso, nunca mais falei, nunca mais dirigi. Vivi na rua, perdi meu nome, perdi tudo, chorei, sem esconder. Não era um choro de pena, era um choro de conexão, como se aquele homem desconhecido tivesse, de alguma forma, me convidado para entrar no quarto mais escuro da vida dele. E eu aceitei. Pedi permissão com um gesto e toquei a mão dele. Era fria, fina, mas firme. A mão de alguém que já teve uma vida inteira antes de ser esquecido pelo mundo. Com o tempo, criamos um código de gestos, olhares, bilhetes. Eu levava sempre 2 cafés, um para mim e um para ele, e deixava um papel novo toda noite, onde ele escrevia pequenas frases, memórias, desabafos. Algumas vezes, ele só desenhava uma casa, um carro, uma menina sorrindo com tranças e vestido azul. Era a filha. Ele nunca escreveu o nome dela, mas repetia o desenho, sempre do mesmo jeito. Uma noite, ele me entregou um bilhete com apenas 3 palavras: "Meu nome é Luiz." Foi como se ele tivesse me dado uma chave. Luiz, um nome tão simples, mas que transformava tudo. Não era mais o paciente 204B, era Luiz, alguém com história, dor e agora, com uma voz nova, silenciosa, mas presente. Nosso vínculo se estreitou. A equipe médica autorizou que ele começasse sessões com a psicóloga e, aos poucos, ele foi voltando para a vida. Nunca falou uma palavra em voz alta, mas começou a responder com mais gestos, mais textos. Ria baixinho com os olhos, como se estivesse reaprendendo a viver em pequenos passos. Até que um dia, ele pediu um papel e escreveu: "Posso ir embora." Fiquei em silêncio. O hospital não era uma prisão, claro, mas eu sabia que, se ele saísse por aquela porta, talvez eu nunca mais soubesse dele. Talvez voltasse para as ruas. Talvez desaparecesse de novo. Apontei para mim mesma, e depois escrevi no papel: "Você não precisa ir sozinho." Ele sorriu. Pela primeira vez. Um sorriso tímido, torto, mas verdadeiro. Com apoio do serviço social, conseguimos abrigo para ele num centro de acolhimento para idosos. Levei algumas roupas minhas, um cobertor, um par de tênis que meu irmão tinha esquecido em casa e cabia direitinho nele. No dia em que ele saiu, antes de entrar na van da assistência, me chamou com o dedo e me entregou um envelope dobrado. Dentro, uma foto amarelada. Uma menina pequena, de vestido azul, abraçada com um homem mais jovem, Luiz. E atrás da foto, escrito com a mesma letra tremida: "Obrigado por me devolver a voz." E o nome. Fiquei parada vendo a van desaparecer na esquina. O céu estava azul, o mesmo azul do vestido da menina. E pela primeira vez em muito tempo, senti que meu trabalho tinha sido mais do que um protocolo, mais do que um plantão.
Tinha sido um reencontro. Luiz me ensinou que a voz não mora apenas na boca. Ela pode morar nas mãos, nos olhos, nos gestos. Pode morar num caderno, num silêncio cheio de sentido. Ele perdeu tudo, mas reencontrou a si mesmo quando alguém decidiu olhar além da ficha, além da ausência de palavras. Às vezes, só precisamos de alguém que escute o que nem foi dito. E até hoje, quando pego papel e caneta, lembro dele, do homem que me ensinou a ouvir com o coração. Algumas histórias não terminam quando a pessoa vai embora do hospital. Algumas histórias continuam, mesmo quando não deveriam. E foi isso que começou a acontecer comigo depois que Luiz saiu. A primeira noite foi tranquila. Silêncio no corredor, monitores piscando como de costume, e aquela leve angústia que só plantão noturno conhece bem. Mas na segunda noite, às 3 da manhã, bem no momento em que o hospital parece parar, como se o tempo prendesse o fôlego, ouvi uma coisa estranha. Um som baixinho, quase imperceptível, vindo da ala onde Luiz costumava ficar. Um sussurro. No começo, achei que fosse cansaço, ou sugestão da minha cabeça. Mas então ouvi de novo. Lucia, meu nome. Congelada no meio do corredor, senti o sangue gelar. Era o mesmo som de quando alguém te chama entre o sono e o desespero. Só que o quarto estava vazio. Ninguém ocupava o leito 204B. Ninguém. Abri a porta lentamente. A cama estava arrumada. Tudo limpo. Mas o ar parecia mais denso. Como se alguém ainda estivesse ali. Deixei a luz acesa naquela noite. Na noite seguinte, deixei uma cadeira do lado da cama, como eu fazia quando Luiz estava ali. Foi só quando me sentei, já na madrugada, que senti novamente aquele arrepio na espinha, aquela impressão de que tinha alguém me observando. E então, quase como um sopro, ouvi: "Você cuidou de mim." Era a voz dele, só que dessa vez, dentro da minha cabeça. Levantei rápido. Não contei para ninguém no começo. Enfermeiros têm esse hábito, guardamos para dentro. Mas na noite seguinte, uma colega entrou na sala dos prontuários com uma expressão assustada. Disse que alguém havia chamado o nome dela na ala vazia. E adivinha o nome? Lucia. Mesmo sendo apenas eu a usar aquele crachá. Mesmo sendo eu a única de nome assim naquele turno. Depois disso, começaram os bilhetes. Sim, bilhetes. Pequenos papéis. Que apareciam no leito 204B. Escritos com a mesma letra tremida. A primeira vez que vi, achei que fosse brincadeira. Peguei o papel e li: "A menina do vestido azul te agradece." Quase deixei cair da mão. Aquela frase, aquele detalhe, não era conhecido por ninguém. Ninguém mais viu aquela foto. Ninguém mais sabia sobre a filha do Luiz. E ali, bem na minha frente, uma mensagem impossível. O hospital entrou numa fase estranha. Luzes piscando sem motivo, alarmes que disparavam e paravam sozinhos. Mas só na ala 2, só no quarto 204B. Teve uma noite em que encontrei a cadeira virada pro lado da cama, como se alguém tivesse se sentado ali exatamente como eu fazia nas noites em que Luiz escrevia os bilhetes. Aquilo me atravessou de um jeito que nem sei explicar. Parecia que o tempo dobrava naquele quarto, que Luiz não tinha ido embora, ou que alguma parte dele tinha escolhido ficar. Foi nesse mesmo período que comecei a ter os sonhos. Sempre às 3 horas da manhã, sempre o mesmo corredor, sempre Luiz me esperando no fim do caminho, sentado na cama, como antes, com um caderno no colo. Só que no sonho, ele falava: "Você devolveu meu nome, agora preciso devolver o seu." Eu acordava suada, ofegante, com a impressão de que aquilo não era só sonho. Em um desses sonhos, ele me estendeu o caderno. Nele estava escrito: "Você salvou minha história, agora precisa salvar a sua." Na manhã seguinte, encontrei um envelope em cima do balcão da enfermagem, endereçado a mim. Dentro dele, estava a mesma foto amarelada da menina de vestido azul, e uma folha escrita à mão, num tom que me fez tremer: "O tempo não apaga o que é eterno."
Obrigado por me ver quando ninguém mais via. Mas Luiz já tinha ido embora há semanas, e ninguém sabia onde ele estava. Às vezes, os laços mais fortes são criados em silêncio. E o silêncio de Luiz foi mais barulhento do que 1000 gritos. O que vivemos naquele hospital, naquele quarto, não foi só cuidado, foi conexão. Foi alma reconhecendo alma. Às vezes, os mortos não voltam para assombrar, voltam para agradecer. E até hoje, quando passo pelo quarto 204B, deixo uma folha em branco em cima da cama, só por respeito, só por amor, só porque, no fundo, sei que tem histórias que nunca se encerram. Cada vez que eu passava pelo quarto 204B, ouvia um sussurro que fazia meus olhos se encherem. Você devolveu meu nome, agora preciso devolver o seu. Essas palavras, ditas no silêncio, me forçaram a encarar o que realmente significava cuidar de almas que não se vão totalmente. Depois das noites de bilhetes e dos sonhos que me deixavam com o coração acelerado, ficou claro que o que eu vivia naquele setor era algo além dos protocolos e da rotina hospitalar. O silêncio que habitava o quarto 204B, o mesmo onde Luiz, o homem que um dia perdeu a voz e osso de seu nome, escrevia seus desabafos, começou a se transformar em uma presença viva. Eu sentia que algo ainda insistia em falar comigo, algo que estava tentando completar um ciclo interrompido há muito tempo. Cada madrugada, assim que os corredores se tornavam quase desabitados, eu passava lentamente perto da porta daquele quarto. Lá, o tempo parecia dobrar, os barulhos se abafavam, e o ar adquiria uma densidade quase palpável. Em momentos como esses, eu podia ouvir, mesmo que distantes, um sussurro que misturava dor, esperança e um pedido silencioso. Era como se Luiz, sem sua voz, tentasse completar sua história e enviar uma mensagem para mim, uma mensagem de redenção e de continuidade. Uma noite, já habituada ao ambiente carregado daquele setor, decidi deixar uma cadeira vazia ao lado da cama, onde costumava sentar ao cuidar de Luiz antes dele encontrar abrigo num centro de acolhimento. Queria, de alguma forma, criar um espaço de presença para aquele ser que ainda pairava ali entre memórias e canetas trêmulas. Quando me sentei, com o caderno em uma mão e o olhar fixo na porta entreaberta, senti algo mudar no ambiente. Por alguns longos minutos, o silêncio reinou, absoluto, mas logo eu ouvi novamente: você devolveu meu nome, agora preciso devolver o seu. A voz ou o eco desse sussurro era suave, mas carregada de uma verdade imensa. Fechei os olhos e tentei me concentrar. A sensação era de que aquele som vinha de dentro de mim, como se minhas próprias memórias estivessem se desdobrando. Para falar, lembrei de cada gesto, cada palavra que um dia troquei com Luiz. Lembrei da caneta que ele me entregou, do bilhete em que revelou sua dor e sua história e do momento em que, pela primeira vez, ele pode dizer seu nome mesmo que, com a tinta tremida do caderno. Naquele instante, percebi que o que ele queria, além de ser entendido, era que eu também me reconectasse com minha própria história. Eu me lembrei da minha primeira vez como enfermeira, do medo, da insegurança, de como aquelas mãos trêmulas tentavam salvar uma vida sem saber se conseguiriam. Talvez, sem perceber, eu também tivesse perdido algo, uma parte de mim que só poderia ser recuperada se eu abrisse espaço para ouvir o silêncio que agora me falava. Ao abrir meu caderno e reler as páginas que Luiz havia preenchido com seus pequenos desabafos, percebi que cada traço daquele papel era um pedido de reconexão. Ele não escreveu apenas sobre dor e abandono. Ele escreveu sobre esperança, sobre o poder de ser escutado. Naquela noite, decidi escrever uma resposta, mesmo sem saber se ele receberia de alguma forma. Peguei a caneta que eu mesma usava e, com a mesma letra trêmula, escrevi: eu te ouço, Luiz. E mesmo no silêncio, encontro a força para viver. Guardei cada palavra, cada gesto. Obrigada por me ensinar que, às vezes, é preciso ouvir o que não se diz. Minhas palavras pareciam preencher o vazio, como se o tempo pausado naquele corredor pudesse absorver cada sentimento. Ao terminar de escrever, senti um alívio inexplicável, como se um peso fosse tirado do meu peito. Nos dias que se seguiram, o sussurro continuou,
mas de forma mais suave, como se reconhecesse que eu agora estava disposta a ouvir. E cada vez que eu passava pelo quarto 204B, eu sentia que aquela presença, aquele silêncio antes tão carregado de dor estava se transformando em algo reconfortante, em um lembrete de que a vida, mesmo quando parece ter parado, pode renascer em gestos silenciosos. No final das contas, o que aprendi foi que o silêncio nunca é vazio. Ele guarda segredos, memórias e, acima de tudo, a possibilidade de redenção. Luiz, com sua voz ausente, me ensinou a ouvir com o coração, a compreender que cada gesto mesmo mais silencioso pode carregar 1000 palavras de amor e de cura. O sussurro, que ao princípio me aterrorizava, tornou-se um símbolo de tudo. O que nosso trabalho representa: a habilidade de transformar a dor em esperança, a ausência em presença, o silêncio em uma melodia que, se escutada de verdade, tem o poder de curar. E assim, naquela noite, enquanto deixava a cadeira vazia e fechava as cortinas do quarto 204B, eu sabia que jamais esqueceria que, às vezes, o que parece ausência, na verdade, é o som de uma alma que clama por ser ouvida. Tem gente que passa pela nossa vida e some. Outros, mesmo partindo, continuam aqui, dentro da gente. Foi assim com o Luiz. E toda vez que escuto meu nome sendo sussurrado no silêncio da madrugada, lembro que algumas conexões simplesmente não terminam com a morte. Depois daquela noite em que respondi a Luiz pela última vez com minha própria letra, uma nova paz começou a me acompanhar nos plantões. O que antes era uma angústia constante, aquele misto de medo e saudade, agora se transformava em uma espécie de vigília silenciosa. Luiz havia deixado a ala 2, o leito 08, e a realidade física. Mas sua presença, sua história e o impacto que ele teve em mim, esses permaneceram tão vivos quanto os batimentos que monitoramos em nossos pacientes. E é sobre isso que eu quero falar agora. Sobre como alguém que veio sem nome, sem palavras e sem esperança, me transformou de um jeito que ninguém nem os colegas mais próximos conseguiu compreender totalmente. Luiz não só me ensinou a ouvir o silêncio, como me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido: o porquê de eu ter escolhido ser enfermeira. Antes de Luiz, eu estava no automático. Cuidava, sim. Era dedicada, sim. Mas era como se uma parte de mim já estivesse cansada de ver tanto sofrimento, tanta dor sem final feliz. E no fundo, acho que eu tinha começado a construir um escudo. Uma proteção emocional, sabe? Um jeito de não se envolver tanto para não se machucar tanto. Mas ele chegou e desarmou tudo. Sem dizer uma palavra. Eu lembro de como ele me olhava. Aqueles olhos não pediam ajuda, eles confiavam. Era como se, mesmo em silêncio, ele dissesse: eu estou nas suas mãos, mas eu acredito em você. E aquilo me tocou de uma forma que nenhuma outra situação havia tocado até então. Era como se ele me visse como humana, antes de enfermeira. E, em troca, me fez lembrar que todo paciente é mais que um prontuário. Luiz me ensinou que um nome tem peso. Que quando a gente reconhece alguém, a gente valida a existência dessa pessoa no mundo. E ele me deu, de volta, o meu próprio nome. Quando, nas madrugadas seguintes à sua morte, eu ouvia aquele sussurro doce me chamando Laura. Não era assombro, era gratidão, era presença. Era como se ele dissesse: você não foi só minha enfermeira, você foi a ponte entre o fim e um recomeço. E sabe o que mais? Desde então, comecei a ouvir mais. Os pacientes, os colegas, até os corredores do hospital. Aprendi a prestar atenção nos detalhes, nos olhos que pedem socorro mesmo quando a boca sorri. Comecei a entender que, muitas vezes, nossa profissão exige mais do que técnica a ela. Exige alma, entrega e, às vezes, silêncio. Hoje, sempre que entro naquele hospital e passo pela ala 2, respiro fundo. Às vezes fecho os olhos por um segundo e me permito lembrar. Lembrar daquele homem que não falava, mas dizia tanto. Que chegou sem nome e me fez redescobrir o peso do meu. A verdade é que Luiz não foi apenas um paciente. Ele foi um mestre. Um sinal de que, por trás de cada história, cada ficha, cada leito, existe um universo esperando por alguém que
Tenha coragem de mergulhar com compaixão. E quando, no meio da madrugada, alguém me chama pelo nome em voz baixa, eu não me assusto, eu sorrio, porque sei que, de algum jeito, Luiz ainda está ali. Não como um fantasma, mas como uma lembrança viva de que a nossa profissão é feita de encontros que a morte não pode apagar. Histórias como essa me fazem entender que cuidar é mais do que salvar vidas. É tocar almas.